Olá, estamos abrindo mais um painel regional. Você acompanha sempre a gente de segunda a sexta, horário 1h30 da tarde, sempre com os nossos destaques, as figuras de destaque, as personalidades aqui da região metropolitana, quem faz a notícia, quem comenta a notícia para você, né? A notícia do dia a dia aqui da região e, claro, os temas importantes do Brasil também. Telefone sempre aberto, 3014-5281. Envie aí o seu comentário, a sua opinião, né? Participe com a gente aqui do Painel Regional. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, para a sua mensagem aqui para a nossa equipe de produção também. Começando sempre aqui pelo lado esquerdo, conosco aqui na bancada do painel nesta quarta-feira, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, que é do PMDB de Santos, ao lado do Heraldo José dos Santos, e o nosso Vicente Castione, advogado e articulista, participa mais uma vez com a gente aqui. Na abertura do painel, você está acostumado, né? A gente destaca sempre as manchetes dos jornais que fazem aqui a nossa parceria habitual. Aqui a manchete do DL, nesta quarta-feira, Diário do Litoral: prefeita e sindicato vão a Brasília lutar por Uzi Minas. Toda a política regional agora se une, né? Diz a Márcia Rosa aqui, abre aspas, se o fechamento se concretizar, o município também fecha, e fecha aspas também. Banha recebe aqui o jornal, ao lado do Heraldo também, e o nosso Vicente Castione ganha também aqui o DL desta edição de quarta-feira, né? E do mesmo grupo de comunicação, você sabe, Gazeta de São Paulo, jornal que circula por todo o estado de São Paulo, está aqui a manchete de hoje. Justiça condena executivo da Mendes Júnior a 19 anos. Sérgio Moro, juiz federal, conduz a Operação Lava Jato, condenou a 19 anos e 4 meses o executivo Sérgio Cunha Mendes, que era o vice-presidente da empreiteira Mendes Júnior. Gazeta de São Paulo, aqui é o vereador Banha, ao nosso Heraldo e também ao nosso Castione. E eu, como sempre, cumprimento e agradeço aqui as participações sempre importantes dos nossos comentaristas, convidados aqui do painel. Banha mais uma vez conosco, vereador do PMDB. Tudo bem? Prazer revê-lo, vereador. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde sempre especial a esses amigos nobres e doutos professores que mais conhecem a cidade e a região como ninguém. E aqui eu quero registrar o meu apreço, o meu respeito e minha admiração por esse programa, que é democrático, autêntico e que não só emite críticas, dá sugestões, totalmente democrático, e eu tenho um prazer e um orgulho muito grande de estar na fileira desses ombreados a esses homens, como Vicente Castione, como Heraldo e como Bendegá Boturão, pessoas que, essas pessoas são incontestáveis, porque já há muito vivem o dia a dia da nossa região, já deram e contribuíram demais ao jornalismo e à política local e regional, e aos 10 anos que comemoro hoje, no dia de hoje, como comentarista desse programa. Eu fico à vontade, nunca tive aqui da direção do programa do Boturão, do Santa Cília, qualquer tipo de intervenção ou lei da mordaça, e aqui nós falamos o que pensamos, esperamos contribuir com um país melhor, um estado melhor, um município melhor. E eu não fiquei à vontade, Castione, não estou à vontade, e muito a contragosto, parece que nós estamos em outro planeta. Com muito ódio e muita dor no coração, a Secretaria de Segurança Pública não se ateve a discutir o tema de segurança pública e preferiu atacar o programa Painel Regional, o comentarista Vicente Castione, o vereador Banha, dizendo que aqui é um balcão eleitoreiro. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim, é na verdade, o que acontece nas ruas, o índice de violência e criminalidade. Isso eu acredito. E a voz do povo é a voz de Deus, eu quero escutar. E quero ser sempre a caixa de ressonância que vai reverberar a voz do que o povo sente na rua, não do que essas estatísticas falidas e já ultrapassadas do governo do estado passam, seja na crise hídrica ou seja na crise de segurança pública. Muito bem, sobre esse tema aí, o Heraldo e eu destacamos ontem também a nossa
pouca compreensão sobre essa questão, já que assessor de imprensa, como nós explicamos ontem, né, na verdade tem que assessorar, né, ou a Secretaria de Segurança, ou de Saúde, ou o Governo do Estado, ou a Prefeitura, ou a Casa Civil, ou a Presidente da República, seja lá o que for. Né? Você tem que responder à crítica que você recebe no programa, né? E oferecer o seu assessorado, seja ele o secretário, o governador, o prefeito, a Presidente da República, para debater nesse determinado programa. Não cabe assessoria de comunicação nenhuma, de nenhum lugar do planeta, fazer juízo de valores ou dizer se, relatar se o programa tem competência, se não tem competência, se tem conteúdo, se não tem conteúdo. Isso absolutamente não compete à assessoria de imprensa alguma, como foi dito ontem aqui, meu caro Heraldo José. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, ao professor Cassione, à querida Daniela. A cada dia, doutor, a gente se surpreende com uma perda. Hoje, abrindo os jornais, a gente vê lá o fechamento de uma escola, Leão 13, né? Leão 13 não? Leão 13. Leão 13 ali no Embaré, né? Inúmeras escolas já foram fechadas aqui em Santos e quando eu vejo o fechamento de uma escola, muito me entristece. A minha já foi fechada há muitos anos. Era ali na Conselheiro Nébias com a rua 7 de Setembro, Colégio Coelho Neto. O professor Rivô. O vereador Banha conheceu muito bem, ali era a escola técnica de comércio, técnica de contabilidade. Então, essa é a cidade de Santos, é a nossa região, que a cada dia vai perdendo um pouco da sua história. Vicente Cassione, mais uma vez participando conosco, prazer revê-lo também, Cassione. Boa tarde a você, Boturão, ao Banha, ao Heraldo, ao Daniela e aos caríssimos telespectadores. Muito bem. Daniela, daqui a pouquinho traz aí os destaques e as informações importantes nesta abertura. Só lembrando, estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique no ícone painel regional e confira a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube. Você revê, como preferir, os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Não é? Quem está sempre com a gente, você já sabe, a Daniela Fiscarelli acompanhando a sua participação e a nossa produção também. Tudo bem, né, Dani? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook está aberto já esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Perfeito. Bom, para a gente amarrar aqui essa situação que o Heraldo citou aí, que a Baixada Santista vai perdendo aí referências, né, e vai ficando mais pobre, e essa questão da Uzi Minas, sem dúvida nenhuma, é um drama terrível, é uma espadada, não sei se existe isso, uma facada, um tiro, né, no coração de toda a região metropolitana. Rodolfo Amaral fez aí uma conta importante, uma avaliação agora, foi publicada pelo jornal A Tribuna, cerca de 250 milhões de reais em salários deverão ser perdidos por ano com essas demissões, de aproximadamente 4 mil pessoas aí vão perder os seus cargos, né? A prefeita Márcia Rosa de Cubatão, deve estar em Brasília hoje, diz que se essas demissões realmente forem confirmadas, o que está confirmado pela direção das Minas, que divulgou mais uma nota dizendo que a decisão é era inevitável, né? Que Cubatão fecha também. E ela disse que está trabalhando com o orçamento de 2008 em virtude da crise, né? O CONDESB se reuniu ontem e definiu aí a possibilidade de 120 dias a empresa para que evite essas demissões, para que possam tomar aí outras posições, né? O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, respondeu assim, talvez ele tenha descoberto a pólvora, o ministro, né? Disse que a crise no setor, no país, levou a essa decisão da Uzi Minas. Ninguém sabia dessa, hein? Obrigado pela informação. E o ministro que vai se reunir aí com o Instituto Aço Brasil, presidido pelo Marco Polo Lopes, e também com o presidente da própria Uzi Minas, Romeu Evan de Souza, né? E aí, toda a classe política regional se unificou, se uniu, né, para tentar modificar esta decisão. Algumas lideranças sindicais também estiveram reunidas aqui, CUT, Força Sindical, UGT, CGBT, CTB, as siglas o Heraldo que vai decifrar para você. Intersindical, Nova Central, CSB e, pasmem, sabe quem estava lá, Vicente Cassione, reunido? Antônio Rogério Magri, lá estava ele pela CSB. Né? Ele deve ter dito, provavelmente, que a situação é imexível, né, neste momento. Bom,
a situação está aí, muita gente dizendo que agora é tarde, que o pessoal devia ter se reunido antes, ter feito essa pressão é tardia. O Mantovani ontem disse aqui que é possível reverter, né? Não sei o que vocês pensam, né? E baseado nesses números que o Rodolfo Amaral divulgou aí, através do jornal A Tribuna, a bomba é pesada mesmo, né? Olha, eu acho que opinar numa hora dessa, dizendo o que a gente percebe e o que a gente prevê, é desanimador para quem ouve, principalmente para aqueles que direta ou indiretamente serão atingidos por essa medida. Mas eu não acredito em reversão. Nada se reverteu de ruim, a não ser temporariamente e precariamente, nesta cidade há muito tempo. Todos os golpes que foram desferidos, de forma direta ou indireta, contra os trabalhadores da cidade e da região, todas as tentativas tiveram êxito. Os golpes foram desferidos, houve movimentos de reversão, como foi com os trabalhadores do Porto ao longo das últimas 2 décadas, que foram perdendo espaço, foram perdendo lugar. Tudo isto seria normal quando, a tempo e a hora, muito antes de as coisas acontecerem, houvesse previsão e providências. Aqui não há previsão, senão para a véspera. Acostuma-se aqui em Santos e na região prever-se a véspera. Isto é o que já aconteceu. Com aquele famoso é isso que a gente tem aqui. Você não espera no dia seguinte que venha alguma coisa de bom, mas também não espera que depois que vem o mal, haja uma reversão. União agora, movimentação agora, idas a Brasília agora para dizer o quê? Voltem atrás? Não vão voltar. As instituições faliram, as instituições de defesa, que são instituições de defesa, em tese, teoricamente, faliram e falharam sempre, que são prefeituras, parlamentares de todos os níveis, municipais, estaduais e federais, judiciário. Sempre que você recorre a um poder, ou que você recorre às instituições que poderiam agir, elas não fazem e não resolvem. Isto é uma regra no Brasil, porque tudo é feito na improvisação. Tudo é feito na improvisação. Tudo é feito aos tapas. Tudo é feito a olho. Tudo é na base do vai da valsa. Esta é a realidade de um país que não tem projeto, que não tem programação, que não tem planejamento e, principalmente, não tem porque aqueles que deveriam exercer essa atividade de planejar, de projetar, de prever, como regra são incompetentes e se valem de assessorias incompetentes para dizer asneiras quando deveriam ficar caladas essas assessorias, porque na verdade falam asneiras em nome dos asneirentos que elas assessoram. Porque se alguém está pensando que qualquer crítica que venha de uma assessoria vai me fazer mudar o rumo e a direção do que eu penso e do que eu falo, pode tirar o chamado cavalinho da chuva. A assessoria é incompetente e assessora uma secretaria incompetente que faz parte de um governo incompetente. Tanto que, está aqui, notícia de pesquisa feita, mostrando que o governo Alckmin tem apenas 15%, está quase chegando no nível da Dilma, de bom e ótimo. 15%. Então, a assessoria que fala pela secretaria é uma assessoria de imbecis, que falam
de um secretário que é imbecil, na medida que dá a sua voz para ser transformada em eco por uma assessoria de imbecis, e uma secretaria que pertence a um governo que está aí aplaudido por 15% da população do Estado. Metade diz que o governo é ruim e péssimo. E nós aqui é que não temos razão. Quem está vendo, quem está ouvindo e quem acompanha estes programas é que vai decidir quem tem razão. Não é esta assessoria formada por imbecis da Secretaria de Segurança Pública, melhor, Secretaria da Insegurança Pública do Estado de São Paulo. E para orientar o assessor aí que é novo no cargo, né, porque o assessor de comunicação anterior era uma pessoa extremamente competente, de qualidade do texto e tinha total conhecimento, né, dos seus limites, que era o nosso amigo companheiro Lucas Tavares, que atuou aqui durante muitos anos, jamais cometeu esse tipo de gafe, esse tipo de infelicidade, eu vou colocar assim, né? Fica totalmente aberta aqui a bancada do painel regional ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Se for estar aqui, depende da data, não tem problema nenhum, a gente faz um encaixe aqui, é claro que a agenda dele é complicada, mas a gente oferece aqui o espaço democraticamente, como este programa sempre foi, tá certo? E da maneira como a gente sempre se comportou na nossa vida, na nossa carreira jornalística. Aberto ao secretário, se não puder o secretário que venha o adjunto, mas de preferência que venha o secretário para participar com a gente aqui e deixar aí claro aos telespectadores do painel que os errados são os nossos comentaristas, né? E os números que ele divulga aí é que estão corretos. Voltando ao tema aí da Uzi Minas, algo a completar aí, Banha, Heraldo, pois não? O que me chamou a atenção foi a matéria do jornal A Tribuna, onde elenca uma série de representantes políticos da nossa região, Cassione, onde se refastelaram nas benesses eleitorais, com as famosas doações. Só uma empresa que está alquebrada, uma empresa que está pedindo dinheiro constantemente ao BNDES, se dá o luxo de jogar 3 milhões de reais pela janela a fazer a doação a prefeitos, senadores, deputados. Muitos nem passaram aqui na Uzi Minas. Senadores. E eu vejo, Cassiano, porque trabalhei lá. Saiu a lista publicada na Tribuna. Está publicada lá. Meu nome está lá? Não vi, não. Não vi seu nome, não. Mas vi de outros colegas seus lá, quase todos, desfilaram aqui nessas bancadas também do painel regional. E digo, meu amigo Cassione, que o discurso é sempre o mesmo. Toda vez que alguém vai buscar dinheiro no BNDES, eu trabalhava lá, Cassione, ninguém me falou porque eu já fazia parte do lugar mais rentável da Cosipa, a menina dos olhos da Cosipa, onde a Nippon Steel que ia pôr dinheiro em cima de dinheiro para comprar a Cosipa e falou, só quero o porto e a fábrica de oxigênio. O resto não quero mais nada. Aí deu aquela comoção, aquela corrida, isso nos idos de 1995, 96, até 2001 foi o primeiro lote de dinheiro do BNDES, já com Uzi Minas, a transição Cosipa Uzi Minas, 2001, 900 milhões, 2006, mais 900 milhões, Cassione, 2011, 2 bilhões e 300 milhões, somando tudo isso, dá mais de quase 4 bilhões foi para a Uzi Minas e para a Cosipa, ou seja, se adensou esse grupo de Minas e de Cubatão com o mote de gerar riqueza, desenvolver a região, aumentar postos de trabalho, aquecer o mercado interno e externo, agregar valor, que foi um sonho. A siderúrgica ninguém quer mais, mundo nenhum quer mais siderúrgica, quer agregar valor, quer fazer aço para linha branca, para tubos, para o aço inoxidável, aço mais nobre. E foi com esse mote que se foi buscar dinheiro no BNDES. Cassione, com a minha santa ignorância, eu quero perguntar a você, jornalista Heraldo, aonde está
esses quase 4 bilhões que tiraram do fundo do amparo do trabalhador, que é dinheiro para gerar postos de trabalho, para desenvolver o país, para gerar riqueza, agora não tem, não melhoraram a qualidade do aço, se fez uma unidade de lingotamento contínuo e se fechou, se abafou um alto forno, e se demitiu, e se mandou embora com mote de quê? Que aquilo ia premiar os melhores funcionários, que ia aumentar os seus salários, acabaram com seus planos de saúde, acabaram com toda a vida e a história da família cosipana, da saudosa Cosipa, que as pessoas chegavam naquele caque, naquela cor caque dos seus uniformes, era sinônimo de riqueza, é sinônimo de comércio, o comerciante já não queria nem fazer ficha, fala, pode comprar o que você tem, é sinônimo de crédito. Aí você vê, todo mundo se locupletou desse dinheiro do BNDES, mas ninguém prestou conta. Agora, a gente sabe qual é o interesse daquilo desde a primeira greve dos estivadores, quando foram ameaçados e que foram tirados à força do seu local de trabalho. Há 20 anos atrás, daquela famigerada portaria 94/95, da lei 8.630, e que agora tem uma outra lei nova, que não mudou em nada, ou seja, vai ganhar um porto quem estiver lá dentro, tem um calado acessível e profundo, é só fazer a manutenção do leito, principalmente ao chegar da Barra até a Cosipa, porque a profundidade dos berços de atracação da Cosipa são grandes e vai amanhã competir com o cais público, ou seja, a desgraça lançada lá vai tomar toda a região, porque vão usar o Porto da Cosipa ou o Porto da Usiminas como um grande competidor no mercado, de uma forma ladina, desleal, e principalmente, eu quero saber, vai ter CPI para investigar o que fizeram com o dinheiro do BNDES? Essa é a minha pergunta. Vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência já com o painel regional, em instantes. Muito bem, voltamos ao segundo bloco aqui do nosso painel regional com o Banha, vereador do PMDB, o nosso Heraldo Cassione e a Daniela aí. Temos um VT, a equipe esteve na rua, né, Dani? Isso, o nosso repórter cidadão Cristiano Silva esteve nas ruas conversando com a população sobre a sensação de insegurança que estão sentindo na cidade e também na Baixada Santista. Acompanha na matéria. Olá, amigos do painel regional. Estamos agora aqui em frente ao 3º distrito, aqui na Ponta da Praia, com a Rita, que é comerciante, e me parece que já foi assaltada. A senhora já foi assaltada, dona Rita? Já. Dona Rita, a senhora fez o boletim de ocorrência? Não. Por quê? Vai resolver alguma coisa? Continuamos aqui na Ponta da Praia, agora com o seu Nilton. Seu Nilton, o senhor já foi assaltado? Já foi. Fez o BO? Não, Por que, seu Nilton? porque não adianta nada. Muita perda de tempo numa delegacia e sem solução nenhuma. Continuamos aqui próximo ao 6º Batalhão de Polícia, aqui no Canal 6, com a dona Laudiceia. A senhora já foi assaltada? Muitas vezes. Fez o BO? Algumas vezes, quando eram documentos importantes, eu precisava fazer, né, para poder tirar novamente o documento, para apresentar o BO. Mas as outras vezes não, porque eles vinham com facas, assim, na mão, ou estavam ou não, e me levavam o que tinha que levar e pronto, e eu não fazia o BO. Muitas vezes. A senhora se sente segura? Nem um pouco. Eu ando assim por Deus mesmo, pela fé. E aí a gente tem... vai andando assim com mínimas coisas possíveis, né? Que se por acaso algum leva e você não vai ter a falta dele, né? Mas tá muito difícil mesmo, muito difícil de andar aqui. Não é só aqui em Santos, São Vicente, qualquer lugar, né? E é gozado que às vezes eles estão bem vestidos e às vezes não. Você olha e fala, que estranho o cara. Aí você já fica meio assim, mas não adianta, ele seca mesmo. Dá uma volta, às vezes te pega e leva mesmo. Continuamos aqui, próximo ao 4º Distrito de Polícia, aqui na Avenida Conselheiro Neves, agora com o senhor José. Senhor José, o senhor já foi assaltado? Já sim. Já fui assaltado, na época que trabalhava no táxi, fui assaltado 2 vezes. O senhor fez o BO? Fiz, mas não deu em nada. O senhor comentou que mora no Saboó, lá a delegacia funciona 24 horas? Não. Só o meio de semana, o final de semana é fechado. Todas as ocorrências, quando precisa ser feita, é no primeiro aqui na cidade. Então tá aí mais um munícipe inseguro. Muito bem, aí o resumo, né, pelas ruas de Santos. Né? Aliás, antes de você comentar, eu só queria dizer o seguinte, é um retrato de um descrédito, né?
total, amplo, restrito que a sociedade vive aí nos últimos tempos. Né? Você veja a que ponto nós chegamos, que antigamente você dizia assim, você já foi batizado? Todo mundo dizia já. Você já foi vacinado? Todo mundo dizia já. Você já teve gripe? Todo mundo dizia já. Hoje você chega na rua e pergunta para as pessoas, você já foi assaltado? Veja a quantidade de pessoas que estão dizendo que sim. São pessoas que estão na rua, transitando na rua. Agora, a estatística da Secretaria de Segurança Pública é como uma estatística que eu fiz. Porque quando você faz a sua própria estatística, qual é a credibilidade que ela tem? Eu fiz uma estatística na minha casa, com meus 5 filhos. Deu 100% que eu sou o melhor pai do mundo. Mas você está bem na fita, então, hein? Sim, mas se você fizer na sua, você vai ter 100% de que é o melhor pai do mundo. Não existem 2 melhores pais do mundo. Se o Banha fizer também, 100% o melhor pai do mundo. Mesma coisa o Heraldo. Então, o que eu digo é, estatística feita em causa própria, você põe o número que você quiser. Agora, isso aí que está aí na rua, que a gente está ouvindo, está vendo, né, vê toda hora. Hoje o assalto é o espetáculo diário dos programas, dos telejornais, você vê pelas câmeras de segurança. Fica claro que as pessoas não acreditam, não é, que os seus casos, seus assaltos, os problemas sejam solucionados, porque todas ali disseram que não fizeram o boletim de ocorrência. O que a Secretaria de Segurança Pública, na minha opinião, deveria deixar claro, quando divulga essas estatísticas, é que elas são feitas em cima dos boletins de ocorrência. Qual é o percentual dos boletins de ocorrência, Heraldo, dos assaltos? Para cada 10 assaltos, um boletim de ocorrência, mais ou menos isso, não? 30% só. 30% das pessoas que sofrem assaltos? De cada 100, só 30 são registrados. Então, o governo ajuda bastante, porque os distritos estão fechados, não trabalham no período da noite, não trabalham fins de semana, tem que ter hora para... O cara a qualquer hora ele é assaltado, mas precisa ter hora para ir no distrito. A polícia militar tem que atender. Quando eles fazem Baixada Santista, Cassiano, eu fiz um contraponto, porque eu falei assim, eu devo ser muito imbecil e muito idiota, eu acho que eu não sei fazer conta. Porque quando eles levantam aqui, olha, os 696 policiais para a PM, 150 para a Polícia Técnico-Científica, a Secretaria afirma ter contratado em 2011, só para a região da Baixada. Não podem ser analisados isoladamente, uma vez que a região teve baixas, existem PMs e policiais afastados, outros mortos, outros licença médica e mais. O número dele não se dá em 9 municípios, se dá em 24 municípios, Cassione. Então, se você diluir 696 policiais em torno de 12 horas nos 24 municípios, foi um policial, 2 policiais para cada município. Aí você vai ver, cadê a viatura? Cadê a viatura que eles deram aqui? Analisando as estatísticas do site da Secretaria, vemos que compararmos a região de Santos com outras regiões do estado, ou mesmo com a capital, levando em consideração o tamanho da população e a quantidade de ocorrências destacadas nas estatísticas, a região de Santos tem proporcionalmente mais ocorrências que a capital e regiões como São José dos Campos, Campinas e São José do Rio Preto. Portanto, os números sozinhos não indicam a verdade dos fatos e é o que a população vem aí questionando. Não acredita em estatísticas, nem da segurança, nem da crise hídrica, nem das escolas. Uma hora fecha escola. O governo que fecha escola, abre cadeia, mas não funciona, que faz operação 2 vezes por cada 2 meses para prender 189 mandatos de segurança, 189 pessoas foi a última apreensão que eles fizeram aqui num dia só. Se ele prende 189 pessoas num dia só, será que não tem mais gente, Cassione? E eu queria aproveitar um instantinho aqui, porque acho que o programa serve também para esse tipo de perguntas, para chamar a atenção das pessoas. Eu queria saber quem é que está fazendo e o que é que estão fazendo no Canal 1, na Avenida Senador Pinheiro Machado, onde vai passar o VLT. A Avenida Senador Pinheiro Machado está com o trânsito interrompido, ela está, portanto, interditada para veículos que vêm do centro, praia, sentido praia, só diz assim uma placa, proibido somente acesso local.
Acesso local é quem mora entre a João Caetano e a linha da máquina, a antiga linha da máquina ali, né, que é a Marquês de São Vicente. Você passa lá, tem um buraco que parece uma cratera, 2 picões, que são aquelas máquinas que arrebentam tudo. E o que eles estão fazendo ali, eu queria saber. Porque se é para o VLT, eles resolveram, depois de estar tudo pronto, depois de terem estreitado a avenida durante quase um ano, depois de terem interditado aquele trecho não sei por quanto tempo, reabrir uma cratera e interditar a avenida sem sequer dar orientação de alternativa. Porque o sujeito vai em sentido praia, ou sentido São Vicente, pelo canal 1, quando ele chega ali diz assim, somente acesso local. O sujeito não sabe se entra com o carro para dentro do canal, se ele dá marcha ré, se ele sobe na calçada, se ele põe uma rampa para ele poder atravessar com o carro por cima daquele buraco, aqueles carros de rally, né? Quem é que faz isso? Quem é que de um dia para o outro interdita uma avenida sem aviso para fazer um buracão daqueles? Os trens do VLT estão ali, todos prontinhos para andar. Fizeram uma cratera. Provavelmente esse VLT vai fazer ligação direta Santos-Tóquio. É um buraco que vai atravessar. Hoje vai ter uma audiência pública na Câmara de Santos, 18 horas, né, vereador? 18 horas. O BAN vai presidir essa audiência, é isso? Vai perguntar. Você é presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos da cidade de Santos. As obras que competem ao Executivo Municipal. Serão questionados lá os representantes da Prefeitura sobre as obras que estão em execução, é isso? Espero que os estatísticos não sejam os mesmos do Estado, para acertar quanto custou a obra, qual é a data de entrega da obra. Qual é o secretário da pasta que vai lá? Hoje o primeiro é o secretário Carlos Alberto Tavares Rutso, confirmou a sua presença para dizer se tem cronograma de manutenção em todas as escolas, policlínicas, pronto-socorros, quando terminam os estivadores, quando é que termina as obras do governo, quando que começou, quanto gastou, por que as empreiteiras não estão fazendo, se elas estão recebendo, se não estão. Então nós vamos fazer lá a história, não é isso que chama lá, o americano, Cassione? Para saber o que é, onde anda o dinheiro. Porque esse VLT, eu também queria perguntar, aonde estão, aí não se fala mais em número, né, Cassione? 20 anos fazendo, ou ameaçando fazer um novo modal de transporte. Pararam o TIM, ficaram sem transporte até hoje, milhares ou milhões de dólares investidos nessa arapuca, começa lá da Ponte dos Barreiros, mas não sabe onde vai chegar, porque no meio do caminho não tem trilho. O governador veio inaugurar estações, veio andar no trem de quilômetro em quilômetro, mas a incompetência, principalmente do MTU, do DR, da DERSA, no que tange a obras, prazos e principalmente dinheiro público, trato da coisa pública, não tem a transparência devida. Tendo em vista, nós comentamos aqui num programa não muito distante, o governo querendo proibir a divulgação da Secretaria de Segurança, da Secretaria da Sabesp, e da DERSA e do MTU. Ou seja, ninguém pode ver nada, fica tudo fechado e o número são eles que dão a hora que bem entenderem e está tudo bom, está tudo maravilhoso. Olha, vocês estão falando tanto de dinheiro que me ocorreu um detalhe que tem passado um pouquinho despercebido na discussão da Uzi Minas. Quando da privatização da Cosipa, tinha uma moeda forte lá que era a Fenco, né? Acabou. Aí os funcionários vão ser mais suplementados? Era fortíssimo. Faliu, é? Acabou. Não. Agora é São Francisco, é uma outra. O dinheiro daqui foi juntado então para Uzi Minas e outras regiões. Acabou o dinheiro? A colocação da empresa dizia que era insustentável fazer a complementação e que na sua administração da FENCO houve um roubo como aqueles fundos de pensões que nós já conhecemos do passado, o EPREV, o Portos, o Banco do Brasil e todos eles aí, só não pegaram Petros ainda. Olha,
Mudando um pouquinho de assunto, mas qualquer hora pega, né? Um pouquinho de assunto. Ontem o prefeito Bira aqui foi extremamente questionado, né? E até o nosso Mantovani Calejão desafiou a Câmara de São Vicente, né? Onde é que estão os vereadores que não entram com processo de impeachment, né? Por causa dos salários atrasados, enfim. Além dos salários atrasados, da greve do funcionalismo em São Vicente, hoje ainda vem a notícia, está aqui no rodapé, né, da capa do DL, a encenação da Vila de São Vicente está cancelada, né? Diz o prefeito que faltam recursos, né, para fazer essa festa que é absolutamente tradicional, né, em São Vicente, teatro ao ar livre, teatro na areia, né, e com transmissão, inclusive todos esses anos com transmissão aqui da casa, da TV Santa Cecília. Eu acho que não é necessário que o poder público faça um investimento. Precisa correr atrás de patrocinadores, né? E como é um evento transmitido por uma televisão importante, como a Santa Cecília, para toda a região, enfim, sempre está um retorno de mídia muito bom, né? É lamentável que isso esteja acontecendo também por lá, né? Só quero concluir a discussão anterior e eu quero pedir perdão ao meu amigo Vicente Cassione, ao Heraldo, ao Boturão, que eu esqueci e lamento profundamente não ter lembrado, principalmente até quando, Cassione, o governo do Estado só trabalha na Baixada com o emocional dos seus profissionais. Porque se a gente tem, bem ou mal, e se estão trabalhando aí, na sua dedicação, são através do esforço, da entrega e dos valores dos valentes policiais militares e civis que trabalham aqui. Se a gente relatar as condições de habitabilidade, as condições de higiene, as condições do IML, as condições do Palácio da Polícia, dos distritos, as condições de trabalho, de equipamento, de remuneração, fazem bicos, fazem gestão compartilhada com a prefeitura. Porque se fosse bom salário, ele não fazia bico. E a gente vê a situação do que está acontecendo hoje, é o aposentado da polícia ser perseguido, ser morto, não tem garantia nenhuma, a sua vida não vale nada. O policial militar, o polícia civil, tem emboscada, tem tocaia, o crime está muito à frente principalmente no seu cronograma, na sua organização, porque o Estado não existe e a gente vê os valorosos ainda, os exponenciais, porque se ainda descobre este ou aquele, como falamos aqui da delegada da Delegacia da Mulher, a Débora, como falamos aqui do Gaetano Virgini, como falamos de alguns policiais que nós conhecemos por nome, que é muito difícil, Cassione. Hoje conhecer o policial por nome, que é tanta rotativa, tanta promoção e tanto descontentamento e até perseguições. Eu quero deixar aqui o único registro positivo da segurança são esses valorosos policiais, militares e civis, que trabalham porque gostam da cidade, seus filhos moram na cidade, tomam conta da cidade onde vivem, porque se fossem forasteiros, estavam aquartelados, escondidos atrás das suas mesas. Vamos aproveitar para fazer o intervalo, já a gente retoma aqui a sequência do nosso painel regional, em instantes. Muito bem, o terceiro bloco dessa edição do painel regional, a gente já tem um VT na sequência para colocar, mas eu queria deixar aqui um espaço na abertura desse bloco do Cassione, né? Tem algo a dizer a respeito? Ecovias, é isso que incomodou dessa vez? Não, ela não incomodou dessa vez. A Ecovias incomoda desde que ela assumiu, né, a posição que tem de controladora do sistema Anchieta Imigrantes. Eu considero a Ecovias uma das empresas, eu vou chamar empresa, porque eu não sei o nome das pessoas, uma das empresas mais descaradas, mais cínicas, mais caras de pau que existem nesse país de empresas que não tem um mínimo de consideração com o serviço público que elas deveriam prestar. A única coisa que funciona na Ecovias é se você passar pelo pedágio sem pagar, 200 metros adiante aparece um policial para te pegar. Se você passar sem pagar no pedágio, aí funciona. Desta segurança ela cuida. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo viu. Ela vem dizer que ela não tem responsabilidade pela segurança pública da rodovia. Isso é uma primeira
estupidez que ninguém pode aguentar. Quer dizer, ela é concessionária, ela tem que dar, sim, segurança. A polícia rodoviária e a polícia militar servem a Ecovias. Eu converso com os policiais rodoviários e eles dizem, quem faz a logística nossa aqui não é o comando da polícia rodoviária, nem da polícia militar, é a Ecovias. Ela é que manda. Mas está errado isso. Claro que está errado. Mas já que ela faz isso, ela não tem que vir mentindo descaradamente, dizer que ela não tem responsabilidade para cuidar da segurança. E depois vem dizer que estão exigindo dela que ela tenha gastos adicionais com estratégia e com estrutura para proteger os usuários que pagam o pedágio mais caro do mundo, porque não está no contrato. Não está no contrato, então eu faço aqui uma solicitação ao Ministério Público, a quem competência tiver do Ministério Público, para determinar uma prestação de contas e uma auditoria no contrato de concessão da Ecovias, para saber quanto ela está ganhando muito mais além daquilo que estava em tese previsto no contrato inicial. Porque aumentou brutalmente a frota, a quantidade, portanto, de gente que passa por aqueles pedágios é muito maior. O pátio regulador de caminhões, professor? Isso que o Ministério Público tem que fazer. Por que ela transformou em terminal de contêineres o pátio regulador? Como é que ela fez isso? Em que dinheiro ela faz isso? É com o lucro da estrada? Se o lucro é tão gigantesco para ela fazer outras coisas, ela tem que cuidar, sim, do sistema de segurança. Ela vem dizer que os comboios, no mês inteiro de setembro ou de outubro, só 6 dias do mês não houve comboio. Todos os outros, sim. Sabe por quê? Eu passo toda hora ali. Comboio sem neblina. A quem interessa esses comboios se não há neblina? Se você tem visibilidade. E só na pista que desce. Porque na pista que sobe, você não tem o comboio como se a neblina dividisse a pista em dois. A neblina desce aqui e aqui ela não desce. Por que tem o comboio? Ah, porque tem neblina na interligação. Mas a interligação é para os caminhões. Então você para uma estrada inteira, para uma rodovia inteira, as pessoas perdem 2 horas e meia para descer. Por quê? Porque tem neblina na interligação. Ora, os caminhões ficariam nas faixas 1 e 2, ficariam na faixa 1 e 2, e as outras 2 faixas ficariam para os automóveis, que vão pegar a pista para descer. Ora, que estrada é essa que foi construída pela Ecovias, projetada pela Ecovias e pelo governo do Estado, que não permite que ônibus possa descer, que caminhão possa descer? Como é que constrói uma rodovia na segunda pista, sem que pudesse ter uma inclinação compatível com a descida dos veículos pesados? Você entra nos túneis, eu digo sempre isso, e a rodovia praticamente é todinha de túneis, são 3 túneis, que somando todos dá quase 9 quilômetros, dá 9 quilômetros. Você não tem escape, você não tem saída, você não tem acostamento. Isto estava no contrato, fazer uma rodovia sem acostamento dentro de um túnel? Estava no contrato não ter válvula de escape, saída de escape, de emergência, no caso de incêndio, que pode virar uma tragédia, e eu vou terminar, nos túneis das rodovias da França, a cada 300 metros você tem uma saída com portas de aço para que haja fuga das pessoas no caso de emergência. Todas têm acostamento, todas têm passarela para as pessoas andarem a pé numa situação de emergência. E a Ecovias vem falar em contrato que das 16 exigências que estão fazendo com ela, ela só pode cumprir 4.
Então eu solicito ao Ministério Público, e vou solicitar formalmente por petição como advogado e como cidadão. Mas já estou dizendo aqui que esse programa tem audiência e chega aos ouvidos das autoridades, tanto que elas respondem, asneiras, mas respondem. Eu quero, por favor, membros do Ministério Público, no cumprimento das atribuições e do dever, façam uma investigação a fundo na Ecovias, na descarada Ecovias. Muito bem. Daniela, entrevistamos o Márcio Pino também, do Simposão, né? Isso, o nosso repórter cidadão Cristiano Silva esteve lá no Sindicato dos Policiais Civis falando com o Márcio Pino sobre segurança pública. Acompanha na matéria. De maneira exclusiva no Sindicato da Polícia Civil de Santos e região com o presidente do Sindicato de Policial Civil, Márcio Pino. Tudo bom, Márcio? Tudo bom, Cristiano? Primeiro agradecer aí ao apoio e a colaboração de vocês e um abraço a todos os telespectadores aí do programa Painel Regional. Márcio, nós estamos fazendo uma matéria referente à insegurança vivida aqui pelo município de Santos. Como que a Polícia Civil enxerga toda essa falta de segurança vivida na cidade? O sindicato enxerga com preocupação. A gente vem alertando já ao governo dos problemas que vem acarretando essa insegurança na nossa região, dentre eles a falta de estrutura nas dependências das delegacias e principalmente a falta de funcionários, né? Que isso daí é, sem dúvida, a principal causa dos problemas de segurança. Uma vez que você não tem policial em número suficiente, você acaba perdendo o foco na investigação. E aí, se perde o foco na investigação, você acaba criando uma sensação de impunidade. Márcio, algumas delegacias não funcionam à noite nesse final de semana, isso é correto? Hoje em dia, devido à falta de funcionário, nós dos sindicatos aqui, nós inclusive estamos pressionando a administração para que feche outras dependências, porque se não tem funcionário suficiente, não é justo você sacrificar os funcionários que hoje estão lá. Então, a gente sabe da necessidade, porém, a gente sabe que não tem efetivo suficiente para que sejam mantidas todas as delegacias em funcionamento à noite. O correto seria as delegacias funcionando, desde que tivesse número suficiente de funcionários, de policiais. Márcio, o que o sindicato está fazendo para poder diminuir e amenizar essa situação de insegurança? A gente está pressionando o governo, né? Isso daí a gente vem pressionando já desde o início do ano. Quando a gente assumiu o mandato aqui, a gente vem pressionando, falando da necessidade, da falta de policiais em toda a nossa região, não é só nas cidades como Guarujá, Praia Grande, onde isso daí é evidente, é muito mais caótico, mas Santos, São Vicente, Cubatão e as regiões do Vale do Ribeira e Litoral Sul, onde eu estive presente, é visível, notório, a falta de policiais, inclusive delegados. Você não encontra delegados nas delegacias lá, mesmo no período diurno, na semana. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão, para o Painel Regional. É com você, Boturão. Tudo bem, obrigado ao nosso repórter cidadão, Cristiano Silva, conversando aí com o Márcio Pino, preside agora o Simposão, Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil aqui em Santos e toda a região, vai até o Vale, né? Que parece a atuação dele, São né? 25 cidades, 29 cidades compõem essa. Uma situação realmente difícil, complexa, não há investimento. Quando é que vem o governador, Boturão? Não sei, Quando ele vier, pode fazer uma visita nas 29 cidades, parece que tem delegacia fechando de dia também. Nas cidades da região. Pois é, o efetivo não é suficiente, todo mundo já sabe disso, o investimento não vem. Gaetano Vergini, que é o delegado regional aqui, conversou conosco, esteve aqui no programa, admitiu até essa dificuldade, ia investir nisso, procurar melhorar, minimizar esse problema, né? Mas realmente a situação é difícil e complicada. Né? Tem perguntas aí, né, Daniela? Tem sim. Tem um comentário aqui do Da Silva, ele está falando: trabalho há 15 anos na Uzi Minas, desde que era Cosipa. A Uzi Minas mantinha a filial da Baixada devido à lei das privatizações, por ser obrigada a continuar trabalhando como siderúrgica. Graças à matriz, em Minas Gerais, não há mais necessidade de continuar com tantos trabalhadores produzindo aço aqui.
Os impostos lá são menores e os lucros são altíssimos. Ela consegue atender a demanda. Ela chegou a ter 4 vezes mais trabalhadores na época em que era COSIPA. Só continua em funcionamento por obrigação da lei das privatizações. Se dependesse dos empresários, ali seria fechado para fazer mais um terminal de grãos. Mas é o que já foi dito aqui, né? O terminal portuário da Uzi Minas vai continuar. Agora, essa coisa de ser menos impostos, né? É a tal guerra fiscal, né? Entre os estados, né? Não, e fora as coisas que a gente vê e, como diz o Cassione, finge até algumas autoridades que não vêm. Onde na COSIPA eu trabalhava, Cassione, que a gente ia ver um trabalhador sem registro, sem a sua documentação, sem a sua parte médica. Tinha gente, até pouco tempo, morando na Ilha dos Amores, sem RG. Cidadão vem de trabalho escravo, vem de Minas Gerais, vem dos rincões do Nordeste. Vale do Jequitinhonha. E aí vai pagar o que quer. Eu estou passando fome. É um salário mínimo, come aí. É o serviço de manutenção que é feito lá. E quanta gente tem morrido. Só que ninguém mais divulga isso aí, porque é mais um número trabalhador, infelizmente. Mais alguma participação para a gente encerrar, Dani? Tem sim, do João Carlos. Ele está perguntando, para que fazer BO? Na última vez que fui assaltado, entraram em meu comércio e resolvi fazer o BO levando todas as notas fiscais do que me levaram. E nem veio um policial me procurar para ver se estavam investigando ou não. Melhor coisa é a prevenção, e isso fica a cargo do poder público. Vejo então que o BO só serve para estatística. Lamentável. Heraldo José, você que é especialista no tema. Não adianta fazer BO mesmo? O problema é o seguinte, não é que não adianta. Adianta sim, até para se ter a real análise da situação. O grande problema é que os distritos, nós ouvimos agora o Márcio Pino, é uma polícia envelhecida, a polícia que não se renovou. Há 30 anos que a polícia não vem fazendo os costumeiros concursos públicos para suprir aquela falta de pessoal. Não fazendo isso, o que acontece? Se o cidadão é assaltado, vai numa delegacia, está fechada. A única que estiver aberta, ele vai esperar lá 4, 5, às vezes até 6 horas. Ninguém aguenta isso. O sujeito já foi vitimizado, já está com os nervos à flor da pele, sem expectativa de nada e ainda muitas vezes é destratado, maltratado. Então realmente não compensa, não vale a pena. Vamos fechando aqui mais um painel regional, agradecendo aqui ao Banho, Heraldo, Vicente Cassione, Daniela está sempre com a gente diariamente, 1h30 da tarde, ao vivo, né? E a reprise às 8 da noite. Final de semana, 2 edições, sábado 3 da tarde, domingo 5 da tarde. Obrigado, tchau. Foi-se o tempo que o cidadão chegava na porta do